Olá, buscadores e buscadoras do autoconhecimento e da vida espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Marley. Sejam todos muito bem-vindos no canal Harmonia Interior. Hoje iniciaremos mais um trabalho e é com muita alegria que eu vou desenvolver novamente um tema já visto no último vídeo, que é sobre a meditação. Eu recebi alguns e-mails e o primeiro deles é justamente sobre o local onde se fazer a meditação. É interessante que esse local, para se harmonizar, esteja limpo. Como eu disse, o ideal é fazer o trabalho da meditação sobre uma almofada, que não precisa ser muito grande, o suficiente para cobrir toda a base, para formar aquele quaternário mencionado, da própria pirâmide. A outra questão é harmonizar esse local. O que é interessante colocar? Incenso, um vasinho com planta ou uma florzinha, um cristal e um copo d'água. Por que o copo d'água? Porque na água vai ficar acumulada toda a energia que porventura esteja no local, a energia negativa. Então, essa água tem que ser descartada depois do exercício. Esse local, gente, é um local em que você vai automaticamente, à medida que você for utilizando, vai sendo magnetizado por você mesmo. Então, vai sendo criada uma concha de proteção sobre você, naquele determinado momento em que você estiver fazendo a meditação. Isso vai facilitar esse contato com energias superiores que a gente trata por egrégoras. Então, essa conexão com uma egrégora superior fica melhor facilitada. Esse é o trabalho, então, a posição, a postura ideal desse local reservado para esse trabalho. Falamos também sobre a importância da coluna ereta e ficou faltando a posição da cabeça. Então, hoje vamos esclarecer sobre a postura da cabeça. A postura da cabeça deverá ser alinhada com a coluna. Então, você não pode estar com a cabeça lá para trás. Isso vai forçar, isso vai cansar. Nem muito para frente, que também você vai desalinhar a coluna. Então, o ideal é que se mantenha uma direção de 45 graus. Então, você sentado no chão, 45 graus é a posição ideal para se manter a cabeça. Automaticamente, você vai sentir esse encaixe da cabeça. Então, nem muito para frente, nem muito para trás. Outro fator que é importante é a roupa com que se faz o exercício, com que se faz o trabalho, porque toda meditação é um trabalho. Essa roupa deverá estar 100% confortável. Não é interessante você fazer com um jeans muito apertado, na cintura principalmente. Então, o ideal é fazer alguma coisa que te deixe totalmente descontraído e confortável. Né? Você não precisa estar engravatado para poder fazer o exercício, tá certo? Então, é interessante que se tenha roupas leves e de algodão de preferência. Isso não é uma obrigação, mas o sintético, tecido sintético não é muito bom. Seria interessante, né, uma roupa mais natural. Outra questão foi quanto tempo eu devo meditar. Então, vai depender de pessoa para pessoa. Foi solicitado um relaxamento antes. Então, a partir do momento que você fez o relaxamento, o importante é fazer a respiração. 3 respirações profundas. Essas 3 respirações vai envolver justamente um trabalho de expansão do ar dentro do teu abdômen e na tua caixa torácica. Você se abre para receber esse influxo do prana
que é os glóbulos de vitalidade. Como eu falei no último vídeo, você vai estar respirando a essência, a substância divina para dentro de você, se harmonizando inteiramente. É muito interessante perceber que após essa respiração é que você vai contar como tempo de meditação. Quanto tempo você vai ficar nessa postura? Vai depender justamente da tua prática. Quanto tempo você quer ficar? É você que vai definir. Por quê? Porque tem pessoas que a gente fala assim, fica 5 minutos. 5 minutos para essa pessoa é uma tragédia. Por quê? Porque ela não vai conseguir. Então depende de quanto você está habituado, de quanto você já avançou dentro desse caminho. Comece com 1 minuto. 1 minuto, para quem não tem prática, vai ser uma eternidade. Agora, quem já tem, fica 5, fica 10. Aí vai depender de quanto você se propõe a fazer esse trabalho. É muito difícil eu responder por vocês. É vocês que têm que, mais ou menos, estabelecer, porque vai ser de acordo com o teu próprio trabalho interior. Porque não pense vocês que esse trabalho é só exterior. Tem toda uma postura que você vai assumir. Lembra que eu comentei com vocês que não é interessante mexer nenhum músculo? Não mexendo nenhum músculo, tem pessoas que não vão aguentar. Então vai depender da prática. Então cada vez que você fizer, vai ser uma experiência inédita. Não se repete experiências. Cada vez é uma vez única. É aquele momento que é o teu momento sagrado de você enfrentar o trabalho da meditação. Ficou claro? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar, podem me questionar através do meu e-mail. Tá bom? A outra questão é justamente como é que eu tenho que fazer para não vir o pensamento. Gente, não é assim que se trabalha, porque o pensamento ele vem. Isso faz parte da nossa natureza. Nós temos que simplesmente observar o que se passa na nossa mente. Você é o juiz que vai avaliar aquilo que você está pensando. Por quê? Porque no começo é natural, é como se fosse uma água turva, uma água barrenta. Então o que acontece com aquela água? Os nossos pensamentos é justamente esse barro. É difícil você deixar ver a limpidez da água se ela estiver misturada com o barro, com a lama. À medida que você vai se acalmando, esse barro vai se sedimentando, vai sendo colocado no fundo do recipiente. E aí, automaticamente, cada vez mais vai ficar límpida essa água. Ela vai se distanciando do barro. Então, os nossos pensamentos funcionam da mesma maneira. O pensamento é justamente aqueles acertos que você tem que fazer com você mesmo. Então, à medida que você senta para fazer um trabalho de meditação, você está trabalhando todo o teu lado negativo também. Então, tudo isso tem que ser limpo para você realmente ir cada vez mais aprofundando esse trabalho. Por que eu vou dizer isso? Porque é assim, não pense vocês que o trabalho da meditação é um trabalho que você vai fazer pelo lado exterior. Lembra que eu comentei que você vai estar voltado para o teu interior? Então, o que vai acontecer dentro de você? Dentro de você, os nossos chakras, que são esses vórtices de energia, que é justamente o que a gente chama, né, de campo de força, eles vão atuando, eles vão trabalhando. Então, lentamente, cada chakra vai sendo trabalhado. Dentro desse trabalho, né, interno de alinhamento, vai acontecendo como se fosse uma espiral ascendente. Então, cada chakra vai sendo tocado lentamente. Você não tem que subir a energia de Kundalini, você não tem que fazer nada, apenas observar. Então, à medida que você vai se condicionando a
observar esse trabalho mágico, porque é uma magia interior que vai acontecendo. Lembra que nós colocamos que o tibetano fala que o superior está aguardando que o inferior tem para dar para ele. Então, à medida que você se conscientiza que a tua personalidade, que é esse teu lado externo, está receptivo para receber, automaticamente esse superior vai começar a administrar a verdadeira intenção dele, que é te harmonizar, que é, de repente, te utilizar como uma ferramenta da ordem superior. Então, é uma ferramenta de Deus que você está sendo trabalhado pelo teu eu superior e pela tua alma. Então, em você, dentro de você, vai se desenrolando o que a gente chama o trabalho de Antakarana. A Antakarana, que é justamente esse canal, vai sendo trabalhado. É como se, imaginem vocês, um tubo dentro de vocês. Esse tubo vai sendo trabalhado para que cada vez mais os chakras superiores sejam ativados. E aí a energia de Kundalini vai subindo lentamente. Não tem que usar nenhum processo artificial para estimular nada. Esse processo é espontâneo. Inclusive, eu quero colocar para vocês uma obra do tibetano, da Alice Bailey, escrito e trabalhado por eles, que chama A Luz da Alma, tomo 1 e tomo 2. O que trata esses livros? Justamente essas yogas, né? Porque Patanjali, ele foi o primeiro que colocou no papel o caminho do discípulo. Existe todo um caminho aí a ser trilhado. Ele vai colocando todas as etapas pelas quais o discípulo passa para atingir um estado de iluminação. Ninguém se ilumina da noite para o dia, não tem mágica nesse processo. O processo de iluminação é um processo longo, é um processo que tem que ter conhecimento, tem que ter consciência do que vai te acontecendo. Existem inúmeros desafios que o discípulo tem que passar, ele tem que estar pronto. Então, enquanto você não trabalhar a tua postura física, enquanto você não atingir um domínio do corpo emocional e o domínio do teu corpo mental, nada vai acontecer. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, esses livros são fantásticos, gente. Por quê? Porque ele vai te dar a base de todas as dificuldades na arte de meditar, porque é uma arte, tá? Inclusive, ele coloca aqui todos os fenômenos que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai evoluindo. Porque tudo é um trabalho micro e macro. Porque o que acontece em cima, acontece embaixo. Somos o quê? O reflexo de Deus, não somos? Então, à medida que você trabalha em você, você vai captando tudo que acontece no plano superior. A evolução sensorial microcósmica, que é o que diz respeito a gente. Audição, tato, sensação, visão, paladar, olfato. Aí você vai desenvolvendo isso dentro do plano físico, dentro do plano astral, clarividência, psicometria, uma clareaudiência, imaginação, idealismo emocional e por aí vai. Aí quando você entra nesse trabalho mental, você vai trabalhar a clareaudiência superior, a psicometria planetária, a clarividência superior e por aí vai, tá? Então ele vai dando todos os fenômenos desenvolvidos dentro de uma oitava maior, que não são aqueles fenômenos do astral que eu citei naquela aula dos paranormais. Então esse trabalho é de uma riqueza assim que não tem preço, porque todos os processos do Patanjali são etapas que o discípulo vai passando. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar. Eu não vendo livro, tá, gente? Esses livros são meus, ó,
de 20, 30, 40 anos atrás, tá? Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas me serviu de ferramenta para esse trabalho, para compreender, porque não adianta você simplesmente sentar esperando que alguma mágica vai acontecer. Não é assim que se trabalha. Nós não estamos aqui a diversão, a lazer, a passeio. Nós estamos aqui para conhecermos esses mistérios que nada mais são do que as próprias leis. Então, estamos aqui para um trabalho de ordem maior. Então, todos teremos que chegar a essa consciência superior. Ficou claro? Então tá. Falando ainda dos livros, esses livros, eles são interessantes dentro de um determinado momento da tua vida. Então, inclusive, a Bailey fala o seguinte: recomenda que os aforismos de Patanjali, ou Patanjali, como também pode ser dito, sejam estudados juntamente com os evangelhos e o Bhagavad Gita. Então, automaticamente, não é uma leitura que vai te dar tudo que você precisa. Então, o conhecimento, ele vai ser crescente. Então, à medida que você vai trabalhando, isso automaticamente vai vindo na tua mão. Ficou claro? Outra coisa também que me perguntaram, quando meditamos, o que buscamos? Gente, não se busca nada, não se espera nada na meditação. Porque se você tiver essa intenção de esperar alguma coisa acontecer, aí você retarda o teu processo. À medida que você vai fazendo a meditação, em você, o teu mestre interno, que vai dar a direção. É a partir desse contato que você vai tendo cada vez mais com o teu Deus interno, com o teu mestre interno, com o teu eu superior, é que o caminho vai sendo desvendado. Ninguém pode determinar esse caminho por você, a não ser a deidade, a divindade que está em você. O que se busca, o que se espera? Absolutamente nada. Como eu disse, de uma forma bastante até velada, quando você senta para fazer a meditação, tem que haver dentro de você, no teu coraçãozinho, a entrega, porque você está entregue a uma força superior, que não é externa a você, é o teu Deus interno. É essa força que você tem que procurar. Só que esse Deus interno, ele não vai falar com você. Porque as pessoas acham que é um contato, de repente, eu vou perguntar e ele vai responder. Não é isso que acontece. Isso é uma pura ilusão. De repente virou moda, né? Contatar com extraterrestres, com isso, com aquilo, ou com entidades, né, da espiritualidade. Não é bem assim, gente. Você tem que ter um canal adequado para acontecer isso. Não existe mágica, existe só magia. Então o trabalho é muito sério. Você tem que sentir isso, que você está se entregando, porque como é que você vai harmonizar os pares de opostos? Energia do bem, do mal. De repente, se você fica naquela ânsia de querer contatar alguma coisa, você pode estar contatando um mago negro e não sabe diferenciar o que é uma coisa que é outra. Por isso que até você chegar, o que se chama, né, de terceira iniciação, o bem e o mal, é quando você domina toda a tua parte negativa em você. Então, quando você tem o domínio do teu corpo emocional, do teu corpo mental e do teu corpo físico, você fica neutra, você encontra um equilíbrio, aí você encontra a própria harmonia. Mas isso não é iluminação ainda. Tem vários estágios até chegar. Ninguém se ilumina da noite para o dia. Esquece isso. Isso é ilusão. Isso é que mais se vende por aí. Não, vamos trabalhar o teu Ajna Chakra, vamos fazer a pineal se abrir. Gente, presta atenção. É perigo que você está correndo, porque esse trabalho é de dentro para fora, não é de fora para dentro.
Ninguém pode tocar em você. Você é um ser sagrado. A coisa mais importante que existe é você. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Isso eu não estou querendo desmerecer ninguém, gente. Entenda meu ponto de vista. Só que se vende cursos aí aos trancos e barrancos, achando que tudo é mágica. E a mágica não existe. Você vai se decepcionar. Eu tive uma cliente, ai, Má, eu fiz um coaching, não sei de quanto, foram 3 dias de... Nossa, ela estava radiante durante 3 dias. Depois passou os 3 dias, ela falou, Má, eu fiz, gastei uma nota violenta e de repente nada mudou. Aquele entusiasmo é emocional. Ele vai te colocar num determinado nível, numa determinada frequência, em que se você não estiver preparada, você não segura aquela frequência. Então, de que adianta? É preferível você devagarinho conquistando aquilo que ninguém vai te tirar, que é você mesmo. Fiquem espertos, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de estar colocando para vocês é que a meditação é só uma parte desse processo, porque o processo ele não tem um ponto de chegada. Quanto mais você avança, mais tem por avançar. É só um processo. Se você não tiver o conhecimento, né, que vai te dando base, porque de que adianta um lado místico, que foi o meu caso, um lado místico extremamente aflorado, no meu caso, né? E eu não sabia interpretar aquilo que eu estava vivenciando. Daí a necessidade de ter o conhecimento. É como eu disse lá atrás, você pode buscar o conhecimento e depois passar pelo processo, ou foi o processo invertido, né? Eu caminhei pelo lado místico e fui buscar a compreensão de tudo aquilo que estava me acontecendo dentro de uma literatura séria. E a dificuldade que eu tive foi muito grande. Naquela época não tinha internet, não tinha o Google, não tinha absolutamente nada. Era muito difícil um material mais sério cair nas nossas mãos. E vinha, à medida da minha necessidade, a resposta chegava. Tudo bem, demorou alguns anos, né? Porque teve coisas que eu esperei 10 anos para ter como resposta daquilo que eu tinha vivenciado. Então, tudo vem na hora certa. E aí você entende o processo do qual você está passando. Mas eu sou, assim, uma das testemunhas vivas de que a maior aventura que o ser humano pode ter na face da Terra é se autoconhecer. Porque ninguém tira isso de você. Então, à medida que você vai fazendo todo esse trabalho, é a maior aventura que a gente pode ter. E a coisa mais bendita que pode acontecer para a gente é esse trabalho. Do mesmo jeito, né, que a gente alimenta o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito também precisa desse alimento. Então, se a gente permitir que através de nós, aí tem que haver o quê? A entrega. Então, é à medida que você vai se permitindo cada vez mais avançar dentro desse caminho espiritual, desse caminho da meditação, automaticamente esse ser, essa alma que te compõe, vai te utilizando para um trabalho maior. E você vai sabendo o teu propósito de encarnação, porque chega um momento que você vai saber, sim, você está aqui para quê? Quem é você de verdade? Além da tua, entre aspas, missão, vem justamente o quê? Ajudar irmãos. Não pensam vocês que esses seres que se iluminaram não estão trabalhando arduamente para ajudar a raça humana? Então, estamos aqui para colaborar cada vez mais com o interesse dessas pessoas que perceberam que aqui não é um parquinho de diversões. Ficou claro? Então, eu espero, né, que tenha respondido um pouquinho mais algumas dúvidas ou tenha colocado um pouquinho mais sobre esse trabalho de meditação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se gostaram, peço a vocês, dê o like,
se inscreva no nosso canal para que você não perca os próximos vídeos. E compartilhem com outras pessoas, assim nós estaremos colaborando com mais pessoas, com os nossos irmãos. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo. Desde já, gratidão. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Beijo no coração. Gratidão. Fui.